bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Jesus te abençoe muito. Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho se você quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dê seu like e compartilhe. A tentação, ela pode gerar o pecado. Lembra daquele hino da harpa que fala tentado não cedas? Por quê? Porque ceder é pecar. Vamos ver logo após a vinheta. Enquanto a tentação ela pode gerar pecado, a provação ela pode gerar fortalecimento espiritual e vida eterna com Deus, lógico, com coroa da vida, com recompensa, né? Vamos ao tema de hoje. Tentação não vem de Deus. Vamos vencê-la? Olha que convite! O nosso texto base está em Tiago, capítulo 1, verso 12, que fala assim: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É isso mesmo, o Senhor tem prometido e Ele é fiel para cumprir. A tentação, ela é a instigação que induz o desejo de alguma coisa. Pode tratar de uma pessoa, pode tratar de uma coisa, pode tratar de uma circunstância, qualquer tipo de estímulo que vai induzir ao desejo. Quando na Bíblia aparece a palavra tentação, é importante nos atentarmos ao contexto para que possamos entender o que está significando essa palavra. Porque é interessante que no grego, a palavra provação e a palavra tentação é a mesma coisa, é a mesma palavra. Mas tentação, ela tem esse significado mesmo de ser atraído, que gera pecado e enfraquecimento se eu der asas para ela, né? Já a provação já tem o significado de ser colocado à prova, é real. Mas aí gera como prêmio a coroa da vida e o fortalecimento espiritual. Mas uma coisa você tem que ter consciência, você precisa perseverar para que você possa ser aprovado e para que você possa receber a coroa da vida. Você precisa continuar firme na fé. Quando tudo estiver dando errado, saiba de uma coisa: Deus está contigo. Não abandone a Deus na hora da dificuldade. Mateus 24:13 fala assim: aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. O próprio Jesus falando. Olha Tiago 5:11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? Viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, mas eu tenho que ter o quê? Eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar, mas não é pressionando Deus, não é dando tempo para Deus resolver, é ao contrário, é eu aquietando o meu coração, confiando no Senhor e como fala, e com paciência. E o versículo fala assim, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado quem suporta, porque depois vai ter recompensa. Mateus 5, verso 4, 11, 12, o próprio Jesus nas bem-aventuranças, ele fala assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque, olha, eu falo verdade, é difícil você passar por um sofrimento, você passar por uma perseguição, ou até mesmo estar sendo tentado a agir segundo a tua carne e você não chorar, né? Principalmente para nós mulheres. Mas aí o que Jesus fala? Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e olha, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, não é pouquinho não, hein? Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então a gente vê, porque principalmente nós estamos fazendo o que agrada a Deus, pode ter certeza, o diabo vai usar os servos dele, os empregados dele, os subalternos dele, para vir nos atormentar, para vir estar tirando a nossa paz, para tirar a nossa alegria. Mentindo, falarem coisas que você olha assim, como assim, né? Mas você pode ter certeza, o Todo-Poderoso é aquele que
nos sustenta e alegra o nosso coração. E fala assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Em outras palavras, o homem que suporta a tentação. Hebreus 10:32 fala assim, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. A gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar ajuda no Senhor para a gente suportar as lutas e os sofrimentos. Deus não tenta ninguém. Tiago 1:13 fala, entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Então, tem aquela tentação que atiça o nosso desejo, que já está dentro de nós, aí a pessoa, para tirar a culpa de si mesmo, culpa Deus, culpa o outro, mas na verdade nós precisamos estar muito atentos. Deus não tenta ninguém, a tentação ela não vem de Deus. Sabe quem é que instiga? Quem que é o tentador? 1 Tessalonicenses 3:5 responde. Foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar, olha Paulo falando, continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Aí Paulo fala assim, sabe quem que é o tentador? É aquele mesmo que tentou o Senhor Jesus. Vamos ver Mateus 4, verso 1 e 3? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem em pães. Olha só que audácia. Gente, o diabo ele é ousado, ele é audacioso, ele gosta de trazer ilusão, ele gosta de trazer engano, ele usa da mentira, sabe para quê? Para tentar, para fazer a pessoa pecar, para fazer a pessoa desagradar a Deus. Como que Jesus venceu ele? Você se lembra? Pela palavra. Agora, Jesus tinha o conhecimento da palavra. E você? Como que está o teu crescimento na palavra de Deus? É muito importante a gente ter a palavra de Deus dentro de nós. A tentação, sabe de onde que ela vem? Do nosso coração. Por causa da natureza pecaminosa do homem. São os desejos do homem. O diabo ele atiça o quê? Os desejos do coração do homem. Aí o que acontece? Aí o homem dá luz ao pecado, né? Concebe. Tiago 1:14 diz assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Por causa da natureza pecaminosa do homem. A gente vai pegar um exemplo. A ambição. 1 Timóteo 6:9 diz assim, no entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Olha que palavra profunda. As pessoas, quando elas têm essa ambição, eu tenho que ficar rico, gente, elas não medem esforço, elas não medem nem escrúpulo. Elas simplesmente vão fazendo, olha, ela atropela o outro. Não importa, o importante é ela alcançar o desejo do coração dela. Aí é lógico que o diabo faz a festa, não é assim mesmo? Quer ver um exemplo? Acã. Acã, ele não podia pegar nada quando Jericó estava sendo destruída por Josué e pelos guerreiros. E Acã era um dos guerreiros de Josué. Mas o que aconteceu? Vamos ver, Josué 7:21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, eu cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Acã ele desobedeceu a ordem de Deus. Por causa da desobediência de Acã, os soldados israelitas perderam uma guerra em Ai. E aí Deus teve que revelar para Josué o que tinha acontecido. A cobiça, ela gera
muita coisa ruim na vida do ser humano. E é uma das formas que o ser humano é muito tentado por Satanás. Quer ver outra coisa? Por causa de sexo. Vamos ver um exemplo? O rei Davi em relação a Betseba, segundo Samuel 11, 2 a 4. No terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias. Teu servo é teu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela. Olha só, Davi viu ela, Davi se interessou por ela, perguntou quem era ela, foi falado que ela era mulher casada, era casada com Urias, o servo dele, o heteu, que estava lá na guerra. E o que Davi faz? Realiza os desejos pecaminosos do coração dele. Teve relações com ela, viu, se interessou e executou. E aí veio só sofrimento, né? Mas também tem outras pessoas que podem ser usadas por Satanás como instrumentos de tentação, que induz o outro ao pecado. Gálatas 6:1, olha o que aqui diz, irmãos. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Vamos dar um exemplo. Quantas pessoas elas vão ajudar as outras e elas acabam se envolvendo com essa pessoa? Eu já vi várias. Elas se envolvem, elas se embaraçam no pecado dessa pessoa. Ou até mesmo, por que não dizer, né? É homem que está caminhando assim, que nem Davi, olhando, né, a paisagem, aí vê alguma coisa muito bela que chama a atenção e ele desvia o olhar da onde ele deveria estar olhando e fica focado naquilo que ele está vendo e leva ao pecado. Sabe o que mais? O sofrimento. O sofrimento pode gerar tentação. Sabe por quê? Fazendo a gente pecar. Imagina só, um irmão vem e o irmão fala mal de mim. Aí eu vou lá tirar satisfação com esse irmão. Afinal de contas, que história é essa? Não é assim que muitos agem? Então, ó, eu acabo fazendo errado. Atitude errada. Aí eu posso estar murmurando, falando mal desse irmão, pagando mal com mal, me vingando. Ou devido ao que ele falou, eu até me afasto de Deus. Eu estou dando um exemplo básico, tá? Porque eu não vi Deus castigar ele, eu vou duvidar de Deus. Eu vou esquecer que Deus fez promessas para mim. E olha, por que não vou até brigar com Deus? Existe muito isso. Às vezes a pessoa está num relacionamento, existe uma traição da parte da outra. Às vezes a pessoa está trabalhando, existe um puxar de tapete do outro. Enfim, sofrimento. Pode gerar tentação de pagar mal com mal, de se vingar, se afastar de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com a tentação. Eu não posso fazer justiça própria. É Deus que faz justiça por mim. 1 Pedro 3,9 fala assim, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, olha que difícil, né? Abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocado, a fim de também receberdes bênção como herança. Tudo que nós sofremos aqui, pode ter certeza, é passageiro, mas a bênção, a herança eterna que o Senhor tem para nós, é nisso que eu tenho que estar focada. E o versículo ainda fala assim, olha, quando for provado, a prova, ela tem objetivo, nos aprovar e nos fazer crescer espiritualmente. Quer um exemplo bíblico de um homem que foi provado por Deus? Olha, eu não queria estar nessa prova não. Abraão. Hebreus 11:17 diz assim, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Sabe por quê? Porque Abraão cria que ainda que Isaque estivesse morto, Deus tinha feito a promessa através de Isaque, Deus podia ressuscitar ele. Então Abraão, ele cria, e como a fé agrada a Deus. 1 Pedro 1:7 fala assim,
para que a prova da vossa fé, olha, a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Então eu preciso entender que eu vou passar por provação, mas a minha fé, ela tem que ser firme, ela tem que ser assim, inabalável no Todo-Poderoso. Lembra de Abraão sempre, tá? Continuando o versículo, fala assim, receberá. Olha que afirmação, a coroa da vida. Ou seja, tem prêmio para aqueles que vencerem os desafios. Tem prêmio para aqueles que perseverarem até o fim. Paulo fala em 1 Coríntios 9:25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. É isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa, olha que lindo, que dura eternamente. Que não é passageiro. A provação é passageira. A tentação também é passageira. Mas ainda, continuando o versículo, fala assim, que o Senhor tem prometido aos que o amam. Segundo Timóteo 4:8, Paulo fala assim, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É importante você entender que existem prêmios, que existem coroas, que existem as bênçãos de Deus para nós da vida eterna. Então, olha, eu estou sendo tentado, Jesus tem misericórdia, nós vamos ver como vencê-la, mas estamos sendo provados, Senhor me ajuda, Senhor me sustenta, Senhor me aprova. É assim que a gente tem que estar sempre focados no Senhor. Sabe por quê? Todo ser humano, todos nós, passamos por tentações. Se Jesus passou, não é mesmo? Por que nós não passaríamos? 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Ou seja, todos são tentados. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Agora eu te pergunto, a tua fé, ela está no Senhor? Ela está inabalável no Deus Todo-Poderoso, a ponto de você entender, Deus é fiel, Deus vai me dar o escape, Deus vai me ajudar, Deus vai me fazer vencer? Como que eu posso vencer? Você pode estar pensando, primeiro, lembra que Davi ficou olhando aquela situação? Lembra que Acã ficou olhando aqueles objetos? Então, primeira coisa, a concupiscência dos olhos, desvie os teus olhos do que está te trazendo a tentação. Salmo 119:37 diz assim, desvia meus olhos dos fascínios da ilusão, faze-me viver em teu caminho. Então, primeira sugestão, desvie os teus olhos daquilo que está te trazendo fascínio, daquilo que está te iludindo, daquilo que está te prendendo. Aí a gente entende, né? Quando Jesus fala assim, é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ir com os dois para o inferno. Então, primeira coisa, desvia o teu olhar, tira o teu olhar da situação. Segundo, aprenda a resistir. Tiago 4:7 fala assim, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e quem vai fugir de você? O diabo. Por que isso? Porque você vai estar em submissão ao Deus Todo-Poderoso. Em submissão ao Deus Todo-Poderoso, não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Então não vai ser eu que vai estar lá pelejando, é o Senhor que vai estar pelejando por mim. Aí sim, eu vou estar morta para os atos da carne, para o pecado, mas em compensação eu vou estar vivo para o Senhor, né? Então resista à tentação. Outra coisa, esteja pronto, esteja preparado. Lembra que eu falei que todos são tentados? Todos seremos tentados, passado, presente e futuro? Efésios 6:11-13, olha que Paulo fala assim, como que nós ficamos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele não é brincadeira, ele não brinca de ser diabo, ele é astuto, tá? Ainda fala assim, por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Havendo batalhado até o fim, até o final, permanecereis
inabalável, sem retroceder. Então eu tenho que estar pronta, eu tenho que estar revestida da armadura de Deus. Mas uma hipótese, uma outra forma de você vencer. Se necessário for, fuja. Lembra de José, né, que fugiu lá da mulher de Potifar. 2 Timóteo 2:22 diz assim: foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. O que está te tentando? O que está fazendo você olhar, você perceber que o que você vai fazer vai desagradar a Deus, mas você está sem coragem de enfrentar a situação? Se necessário for, fuja. Eu já saí do emprego por causa disso. E olha que o Senhor preparou algo muito melhor para mim. Eu posso dar esse testemunho, porque foi algo tremendo que o Senhor fez na minha vida. Vigie, vigie. 1 Pedro 5:8 fala assim: sede sensatos e vigilantes. O diabo, olha quem que é teu inimigo. Vosso inimigo anda anda ao redor como leão. Fazendo o quê? Rugindo e procurando a quem devorar. Não fica como um insensato, como um tolo, despercebido, não. Seja sensato, seja vigilante. Mas uma coisa, leia e medite na palavra de Deus. Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Sabe para quê? Para eu não pecar contra ti, para eu não pecar contra Deus. Leia, medite na palavra de Deus. Lembra? Jesus venceu a tentação através da palavra. Última, viver na dependência de Deus. Como é importante me submeter a Deus, me sujeitar a Deus. Mateus 6:13, olha a garantia de Jesus na oração: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, tem uma coisa que é importante você ter consciência. Se você não está na dependência do Senhor, o Senhor está falando com você, você não está ouvindo. Se você não estiver vivendo na direção de Deus, o Senhor vai querer te dar o livramento, vai te livrar do mal, mas você vai correr com os teus próprios pés para o mal. Então é muito importante você viver na dependência de Deus. Vamos concluir. A tentação, ela é um perigo. Sabe por quê? Porque é o diabo que é o tentador. O diabo, ele atiça os desejos que estão no coração do homem caído por causa da natureza pecaminosa que nós recebemos em Adão. Mas de uma coisa eu posso ter certeza: está em nós, na força do Senhor em nós, não cair e não ceder à tentação e pecar e desagradar a Deus. Mateus 26:41, para concluirmos: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então olha o segredo: vigiar e orar, tá? O espírito com certeza está preparado, mas a carne, ela é fraca. Então que o Senhor te ajude a entender que a tentação é um perigo e que eu preciso estar sempre escondida nele. Eu preciso estar sempre com a minha carne. Eu vou usar um termo estranho, mas é assim que a gente costuma falar: pregado na cruz. Ou seja, eu preciso estar escondida em Jesus. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Eu vou deixar um link no vídeo sobre o perigo da ambição. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar, fica com Deus. Deus te abençoe.